Graça e paz, filhos amados do Senhor, que Deus abençoe a todos de maneira gloriosa. Eu estou passando aonde eu quero deixar uma mensagem no seu coração. Você que me ouve agora em algum lugar, você vai ver aqui a luz da Escritura que Deus, Ele nunca solta das nossas mãos. Salmo 42:5, olha o que diz a palavra de Deus, assim está escrito: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Amados irmãos em Cristo, você percebe que Davi, ele está enfrentando aqui, acredite você, um dos seus piores momentos. Esse momento que Davi está vivendo, ele está olhando em sua volta e Davi não pode contar com ninguém das pessoas que até então ele conhecia. Esse é o momento que Davi está precisando de apoio, que alguém lhe desperte. Esse era o momento que Davi precisava que alguém chegasse para ele e dissesse: Davi, não faz mais o que tu fez. Tu é uma pessoa tão boa, Davi, mas olha o que tu está passando. E o próprio Davi sabia disso. Esse era o momento que Davi precisava que alguém chamasse a sua atenção. Esse era o momento que ele precisava de consolo, de abraço, mas que alguém lhe corrigisse, que alguém lhe despertasse. Embora ninguém teve coragem de despertá-lo a Davi, mas ele estava ciente da sua falha. Davi estava ciente de que tudo que ele estava passando era consequência do que ele mesmo, Davi, tinha feito. E nesse momento que ele precisava que alguém lhe ouvisse, que alguém lhes desse o ombro para chorar, ou que alguém lhes corrigisse. Esse era o momento que ele precisava que alguém lhe abraçasse, que o apoiasse para que ele superasse esse momento. Ele não pôde contar com ninguém. E aí Davi olhou para aquele momento em sua volta e ele se deu conta de que ele só tinha ao seu lado o Todo-Poderoso e mais ninguém. Nesse momento, a essa altura, a alma já estava dilacerada no peito e ele começou a usar esse termo: Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Davi, por mais que ele tivesse ciência de que tudo que estava lhe acontecendo era consequência do que ele mesmo havia feito. Você conhece muito bem a história, como a maldição entrou no reinado de Davi. Ele tinha total ciência de tudo que estava lhe acontecendo, era consequência do que ele mesmo havia feito. Mas ele também tem uma certeza, que esse momento vai passar. Davi tinha uma certeza consigo, de que tudo isso logo ia chegar ao fim. E ele tinha uma certeza de que Deus estava seguro em suas mãos, de que Deus estava ao seu lado, que por mais que ele houvesse errado, Deus não apoiava o erro de Davi, mas não havia soltado das mãos dele, porque o Senhor o amava, como ele os ama, você que me ouve também. Esse momento na vida de Davi era um momento tão doloroso, era um momento tão angustiante. A aflição era tamanha que ele se alimentava de lágrimas, como diz aqui no 42:3: As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dize continuamente: o teu Deus, onde está? As pessoas que deveriam despertá-lo a Davi, chamá-lo a atenção, ou corrigi-la de alguma forma, em vez das pessoas despertar a Davi, chamar a atenção dele, o diabo usava as pessoas que estavam em volta de Davi para confrontá-la, tentando colocar Davi contra o Todo-Poderoso, como se Deus estivesse errado e como se Davi estivesse certo. Veja como o diabo cega as pessoas. As pessoas em volta de Davi estavam tão cegas, o diabo havia cegado tanto que eles não percebiam que o que estava acontecendo com Davi
Era consequência, era falha do erro que ele, Davi, havia cometido. E o povo aqui está culpando Deus. No final do versos 3, do 42 de Salmo. O teu Deus, onde está? Como se Deus fosse culpado do que está acontecendo com Davi. Não, Davi que havia falhado. Davi tinha total certeza disso. Davi que tinha cometido erro, equívoco. Embora ele sabia que Deus não havia lhe abandonado. Ele sabia que Deus estava seguro em suas mãos. Ele sabia que Deus lhe amava e muito. Mas ele tinha total certeza que tudo que ele estava passando era consequência do que ele mesmo havia feito. E o diabo agora está usando as pessoas para confrontá-la, ele, Davi, dizendo: o teu Deus, onde está? Veja, Davi não está dormindo, queridos. Davi não está se alimentando senão de lágrimas, como ele mesmo disse aqui. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, continuamente. Então ele não dormia, não comia. A vida de Davi era chorar na presença de Deus, se alimentava de lágrimas. Você consegue entender o que Davi estava passando? Mas nem nos seus piores momentos Deus não lhe abandonou. Deus continuou ao lado dele, seguro nas mãos de Davi. Como você que está me ouvindo, talvez você cometeu algum equívoco, não sei. E o diabo está tentando te acusar, te condenar, dizendo que você não é capaz, que você não vai vencer. Talvez está te confrontando, dizendo: está vendo, você vai na igreja, mas a tua vida. Talvez o diabo está te confrontando, dizendo assim: está vendo, você é um dizimista, mas olha a tua vida como está. Você não confia no seu Deus? Você vai na igreja, mas olha o teu casamento, olha a tua saúde. Talvez o diabo está usando esse meio, essa fraqueza para te confrontar de alguma forma, como fazia com Davi. Mas Davi, ele tinha uma ciência no seu coração de que Deus não tinha culpa de nada. Davi, senhoras e senhores que me ouvem, ele tinha total e absoluta convicção de que tudo isso ia passar, que ele ia dar a volta por cima e que se tornaria mais forte do que o que antes era. Tanto que ele mesmo disse aqui, no verso 5, ele disse: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Veja, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus. Quando ele diz espera em Deus, ele sabe que Deus está ao seu lado. Quando Davi diz assim, espera em Deus, ele sabe que o Senhor não vai soltar das suas mãos. Quando Davi diz espera em Deus, ele sabe que o Senhor não está lhe condenando. Ele sabe que o Senhor não estava acusando ele. Quando Davi usa esse termo espera em Deus, pois ainda o louvarei. Veja, pois ainda o louvarei. Ele está tendo uma certeza de que tudo isso vai passar. Davi aqui, queridos e amados irmãos que me ouvem, Davi, ele tem aqui uma convicção no seu coração de que tudo isso vai chegar ao fim e que ele vai se tornar mais forte do que o que antes era. Ele tem uma certeza no coração de que Deus não lhe abandonou, de que Deus não lhe desamparou, mesmo na falha de Davi, no equívoco que ele cometeu, ou no erro que ele tinha cometido. Deus não havia lhe abandonado, continuava ao lado dele, não para apoiá-lo no erro que ele tinha cometido, mas para lhe conceder força, para que ele tivesse com quem contar, me refiro ao Todo-Poderoso, para que Davi desse a volta por cima e saísse vitorioso da falha que ele mesmo, Davi, havia cometido. Deus não o abandonou. Você que está me ouvindo agora, talvez você não se ache capaz de voltar para o altar, não sei, talvez você é um pregador que de alguma forma escorregou. Talvez você é um obreiro, não sei, um membro que se afastou da presença de Deus. Você é membro do corpo. Ah, pastor, eu me prostituí no mundo, eu bebi, eu me droguei, eu roubei, eu me perdi. Jesus não veio para condenar ninguém. Ele veio para dar chance para que todos se arrependam e para que haja salvação na vida de tudo e de todos. Certa vez
No Evangelho de João, a Bíblia disse que o Senhor amou o mundo de tal maneira, Deus enviou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus não veio para julgar, Jesus não veio para condená-la, Jesus veio para salvá-la. Então, independente do que você fez, independente se as pessoas estão ao teu lado, se as pessoas te apoiam, se elas te odeiam, se elas te amam, tudo isso não interessa. O mais importante é que o Senhor continua te amando. O mais importante é que o Senhor nunca soltou das tuas mãos. O mais importante é que o Senhor continua ao teu lado, te dando chance e oportunidade, para que todos se arrependam, chegue ao arrependimento e para que haja, senhoras e senhores, salvação. O que Deus quer é só tratar das suas feridas, só aliviar o fardo que pesa sobre os seus ombros. O que Deus quer é somente zelar por você. O que Deus Ele quer é somente te livrar de tudo isso que está te sobrecarregando. Por isso, na falha que Davi tinha cometido, Deus não soltou da mão de Davi, Deus não concordou com o erro dele, não concorda com meus erros, nem com os seus, nem com os erros de ninguém. Mas vai estar sempre ao nosso lado, seguro em nossas mãos, para no momento em que alguém se arrepender, dizer: Deus, eu quero me levantar. Deus, eu quero ser diferente, eu preciso de ajuda. Ele vai tomar pelas mãos, vai fazer aquele alguém forte, vai conceder graça para que aquele alguém se levante e dê a volta por cima, independente do erro que cometeu. Foi o que ele fez com Davi aqui. Quando Davi disse: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ou seja, ainda vou ter muitos motivos para contemplar, louvar e agradecer ao Senhor pela força que Ele está me dando quando todo mundo me abandonou. Pois ainda o louvarei. Davi está tendo uma certeza no coração de que ele ainda vai cantar muitos louvores ao Todo-Poderoso. Davi tem aqui, queridos irmãos, uma convicção de que esse momento vai chegar ao fim. E quando esse deserto passar, quando esse temporal passar, quando a maré baixar, ele tem uma certeza no coração dele, que ele vai cantar muitos louvores em forma de gratidão e agradecimento a Deus, por no seu pior momento, Deus não ter lhe abandonado. Por no seu pior momento, Todo-Poderoso ter seguro em suas mãos. Por no seu pior momento, o Senhor não a condenar, mas tentar despertar ele para que ele se arrependesse, se levantasse e desse a volta por cima. Tudo que Deus fez aqui foi despertar Davi e fazer com que ele tivesse a consciência de que tudo que ele, Davi, estava passando era consequência do que ele mesmo tinha feito. Mesmo assim, Deus não condenou. Deus não condena, Deus ele dá chance. Deus ele dá oportunidade para que todos cheguem ao arrependimento, para que haja libertação, para que haja conversão e para que as pessoas saibam que por mais que elas tenham cometido determinados erros, o equívoco que seja, o Senhor nunca vai condenar, porém vai permitir os tropeços, as consequências como permitiu com Davi, como forma de nos despertar para dizer assim: está vendo o que está te acontecendo? É consequência dos equívocos que você mesmo tem cometido. Mas eu não vim para te condenar, vim para te levantar, para te dar graça, segurar nas tuas mãos, te colocar de pé, para você dar a volta por cima de novo e de novo. Quer se levantar? Quer se libertar? Quer voltar a ser como você era? Quer ter intimidade com Deus de novo? Quer voltar à presença? Basta que você se levante, não tenha vergonha. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Diga para os fracos que eu sou forte. Ei, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É de fraqueza em fraqueza que vamos sendo aperfeiçoados. Meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O Senhor disse para o apóstolo Paulo certa vez. Finalizando o verso 5. A Ele meu auxílio e Deus meu. Um alguém que auxilia outro, quer dizer que ensina, conduz ou que aponta o caminho. Quando alguém compra um pacote de viagem, uma viagem turística e você não conhece o lugar para onde está indo, normalmente tem um guia turístico, né? Que está incluso naquele pacote de viagem muitas das vezes.
aquele alguém vai nos auxiliar naquele caminho, porque nós não as conhecemos. Por isso Davi disse no final do verso 5, do 42 de Salmo: a ele, meu auxílio, Deus meu. Davi sabe que Deus está seguro em suas mãos e que vai lhe auxiliar no meio desse temporal, no meio das falhas que ele cometeu, no meio de tudo isso que ele está passando. Ele sabe que Deus está seguro em suas mãos, vai lhe auxiliar e lhe tirar do meio dessa tempestade que ele está atravessando. Ou seja, Davi sabe que Deus está ao lado dele, porque der e vier, como está ao seu lado também. E aí eu pergunto: você quer se livrar desse temporal? Ou você quer se livrar desse deserto? Dessa amargura, como Davi estava passando? Dessa angústia, dessa aflição? Deus está contigo nessa luta. Deus está contigo nessa batalha. Deus está contigo nesse deserto, não para te condenar e nem para te julgar, mas para segurar nas tuas mãos e para te livrar de tudo isso que você está passando. Como Ele fez com Davi, Deus quer fazer contigo também. Do mesmo jeito que Deus concedeu graça a Davi, Deus também quer te conceder graça. Da mesma forma que Deus esteve ao lado de Davi, Deus também está ao teu lado. Quer se levantar? Quer se livrar de tudo isso? Você só precisa de uma pequena atitude da sua parte. Quer se levantar e não atribuir as suas falhas a Deus, mas reconhecer que tudo que você está passando, na verdade, deve servir de aprendizado, como Davi aqui está reconhecendo isso. Deve servir de exemplo para que não cometa mais os mesmos erros, para que você se levante e segure nas mãos de Deus de novo, dê a volta por cima. Entenda que no seu pior momento você só pode contar com Deus e com mais ninguém. Aliás, é nos piores momentos, amados irmãos, que a gente vê, percebe e entende que a gente só pode contar com Deus e com mais ninguém. É nos piores momentos que a gente entende que só Deus vai estar ao nosso lado. É nos piores momentos que Deus se aproxima a enxugar nossas lágrimas, a nos abraçar, nos dar o ombro para chorar, a nos tomar no colo em seus braços de amor. É nos piores momentos que a gente entende que só podemos contar com a presença de Deus e com mais ninguém. As pessoas que estavam em volta de Davi aqui confrontavam ele no final do 3. O teu Deus, onde está? Como se Deus estivesse errado e Davi estivesse certo. O povo não conseguia entender que o que Davi estava passando era consequência do que ele, Davi, havia cometido. O povo não conseguia perceber o erro que Davi tinha cometido, embora não tenha que julgar e nem condenar, mas despertar Davi como Deus fez. Mas o povo não enxergava o erro de Davi, mas o diabo usava o povo para confrontar Davi, dizendo: o teu Deus, onde está? É nos piores momentos que a gente sabe quem está ao nosso lado. É no deserto, senhoras e senhores, nos temporais da vida, amados do Senhor, que a gente descobre de fato quem está conosco e quem não está, quem vai nos apoiar e quem vai nos condenar, quem vai estar ao nosso lado e quem vai nos virar as costas. É no nosso pior momento que a gente descobre que só podemos contar com Deus e com mais ninguém. Espera em Deus e ainda o louvarei. Eu não sei o que você está passando, mas se você esperar em Deus, dentro de pouco tempo, não vai demorar, você vai cantar muitos louvores em forma de gratidão e agradecimento ao Senhor por Ele ter permanecido do seu lado, seguro em tuas mãos e te dado força para que você suportasse e vencesse tudo o que hoje você está enfrentando. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Nunca solte das mãos do Senhor. Espera em Deus e você vai cantar muitos louvores ainda em agradecimento ao Todo-Poderoso. Tá bom? Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.